Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Há uma reação no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Amados, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Abra comigo no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Podeis tomar assento. Queridos, tudo para se colocar em ordem precisa antes estar fora do lugar. Você chega numa casa toda bagunçada, você vai dedicar um tempo para organizar, para colocar cada coisa no seu respectivo lugar. Assim foi o princípio. Quando Deus criou tudo, Ele teve que construir, Ele teve que edificar, Ele teve que colocar tudo em ordem. No capítulo 1 de Gênesis você vai ver: e criou Deus os céus e a terra. Ponto. Tudo que Ele fez e que Ele faz é perfeito. E aí no versículo 2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Há uma distância de tempo de milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2, porque a terra entrou em desordem, virou uma bagunça, e havia trevas sobre a face do abismo. Segundo os historiadores, durante milhões de anos antes da terra ser colocada em ordem, havia vida sobre a terra. E a gente entra pela ciência, e a gente vai confirmar também pela palavra, quando o querubim ungido, ele se rebela e ele consegue levar 1/3 do exército angelical, né? E a pancada na terra é feia, porque eles foram precipitados dos céus na terra. Abriu-se crateras e a terra ficou completamente bagunçada. E aí Deus entra agora
reconstrução. Deus começa a colocar tudo em ordem. E aí veio o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o sexto dia, e Deus colocou a terra em ordem e completou toda a obra das suas mãos, de toda a sua criação, e descansou no sétimo dia. Então tudo que é colocado em ordem é porque está bagunçado, amém? Jesus, ele é o autor, ele é o edificador da sua igreja. A igreja é a ideia de Jesus. Ele mesmo disse lá para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que a igreja, ela, para ser construída, ela precisa de planos, de projetos, e Jesus mesmo estabeleceu os princípios sobre a sua igreja para que ela funcionasse, perfeitamente, de uma forma, abençoada. Aqui no texto de Efésios 4, versículo 11, começamos a ler, ele diz assim: e ele mesmo teve que estabelecer, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o ministério dos 5 dedos, para que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, Jesus estabeleceu isso para aperfeiçoar a sua igreja, para aperfeiçoar você, que é a igreja do Senhor, para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, e também para a edificação, a construção. Edificação significa construção, a edificação do corpo de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo, que precisamos ser edificados, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso significa que existe um tempo. Ele mesmo disse, o apóstolo Paulo: até lá a gente vai andar, a gente vai ser aperfeiçoado, a gente vai ser tratado, a gente vai ser restaurado, a gente vai ser curado, a gente vai ser liberto, até que cheguemos todos à unidade da fé. Isso significa que não existe uma unidade na fé, amém? É uma construção, é um caminhar contínuo. Como diz o autor de Provérbios, que o caminho do justo é como a luz da aurora, começa de manhã cedo e vai brilhando, vai crescendo a cada momento, a cada hora, até se tornar dia perfeito. Assim é o nosso caminhar, é o trabalhar de Deus na nossa vida. Ninguém vem pronto, ninguém nasce perfeito, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, para nós chegarmos ao pleno conhecimento, à plenitude de Cristo, vai levar tempo, vai ter muito trabalho, muita estrada pela frente. A perfeita varonilidade é o padrão de vida que Deus tem para mim e para você. É a varonilidade perfeita. O perfeito varão é Jesus. Então é nele que nós nos espelhamos, é nele que nós tomamos como modelo para a nossa vida. A medida da estatura
da plenitude de Cristo. Versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A própria palavra já nos traz profundamente uma revelação de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que existe um tempo para você ser menino, é natural. Ele mesmo diz: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu andava como menino, eu vivia como menino, eu falava como menino, mas só que a gente cresce, amém? Todo mundo cresce, o crescimento é natural, queridos. Ninguém precisa pedir para crescer, ele vem automaticamente. O crescimento na estatura espiritual também deve ser instantâneo, a não ser que alguém sofra de nanismo espiritual, porque tem gente às vezes dentro da igreja que já tem 10, 20, 30, 40 anos de crente e não cresceu, continua a mesma coisa, continua vivendo uma vida natural, enquanto você não é um ser natural, você era um ser espiritual. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Você é um ser espiritual, mas infelizmente as pessoas querem tratar as coisas espirituais de forma natural. E Paulo diz que o ser espiritual, ele discerne tudo e não é discernido de ninguém. Então nós temos que entender a palavra pelo Espírito, precisamos viver a palavra pelo Espírito. Falamos a semana passada acerca de crentes emocionais. Deus me deu uma revelação dizendo: atitudes emocionais podem frustrar, interromper e até abortar projetos divinos da nossa vida. Então nós não podemos viver na emoção. É claro que nós temos a emoção e precisamos aplicar no momento certo, mas nós não podemos viver uma vida espiritual de forma emocional. Infelizmente hoje as pessoas se movem espiritualmente. Eu quero provar a vocês que Deus não age de forma emocional. Deus não atende apelos emocionais. Deus não vai ser atraído por você por causa do seu emocionalismo. Muita gente sofre nessa vida, sim ou não? Todos nós sofremos. O próprio Jesus diz: no mundo vocês vão passar por tribulação. Tribulação é sofrimento. Sofrimento é um problema na alma, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, todo mundo sofre, mas ninguém atrai Deus por causa do seu sofrimento, senão o mundo não teria sofredor. Jesus não é atraído por causa da nossa dor. Jesus não é atraído por causa do nosso sofrimento ou da nossa emoção. Jesus só é atraído por causa da nossa fé. A fé é uma linguagem espiritual sem a qual ninguém pode alcançar nada diante de Deus.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. O combustível que te move aqui na terra tem que ser fé, tem que ser a via espiritual. Você só pode alcançar alguma coisa diante do reino de Deus através da fé. Amém? Ah, pastor, tem uma passagem que Ana estava sofrendo muito, e a dor dela era muito grande, muita perseguição, e ela chegou no templo para orar, não tinha nem força, e ela se prostrou em terra, e começou a clamar a Deus, e sem voz, ela balbuciava, ela falava, que o próprio sacerdote não conseguiu discernir o que ela estava falando, pensando ele que ela estava bêbada. Mas Jesus, ele lê as nossas palavras no nosso coração. Jesus faz a leitura certa, mesmo quando nos falta força para falar. O mudo, Jesus ouve. Então eu quero dizer para você que Ana, tudo bem, ela derramou, ela respondeu ao sacerdote dizendo: a tua serva não está bêbada não, meu Senhor, a tua serva está angustiada. A angústia é uma emoção. A tua serva está angustiada, atribulada de espírito, com tanta perseguição, mas eu vim aqui fazer, estou parafraseando, fazer um voto ao Senhor. Eu quero ter um filho, e se o Senhor me der este filho, eu vou ofertar na tua casa. O que é isso, irmão? Fé. É uma linguagem de fé, apesar de ter emoção, mas ela agiu com fé. É quando eu digo muitas vezes, lágrima de crente é adubo no coração de Deus. Mas quando essa lágrima é regada por fé, quando você crê em cada lágrima que está sendo derramada, aleluia, no coração de Deus, pode ter certeza que Deus vai tomar essas próprias lágrimas, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas precisa ter o elemento fé. Jesus chegou lá no tanque de Betesda, todos precisavam de uma cura, todos estavam ali para serem curados, mas tinha um que passou 38 anos, quase uma geração, e ele permaneceu firme, não arredou o pé dali, e esperou, quem sabe, o momento mais importante da sua vida, quando ele recebeu a visita de Jesus Cristo. Jesus desviou o seu curso para onde ele ia, e foi para aquele lugar, porque ele viu fé naquele homem. Esperar tanto tempo, 38 anos não são 38 dias, nem 38 semanas, nem 38 meses, 38 anos, praticamente quase uma geração. E Jesus foi ali e curou somente aquele homem, porque ele tinha fé. Então o que atrai a presença de Deus não é a emoção, não é o seu sentimento, não é o seu sofrimento, não é a sua dor, não são as suas lágrimas, mas a fé, que pode até mover algum sentimento, mas que vai de fato atrair a presença de Deus até você. Aleluia. Então nós precisamos não ser mais levado como menino. É aqui que eu quero chamar a atenção. Infelizmente tem muita gente hoje dentro da igreja que não cresce, continua numa vida natural, uma vida carnal. Paulo diz que há um tempo de ser carnal, todo mundo é carnal, amém? A gente não pode permanecer na carne o tempo todo, porque a carne é essa natureza adâmica que a gente precisa mortificar, porque ela senão vai se levantar contra você mesmo. Eu sempre tenho dito assim, o maior inimigo que nós temos não é Satanás não. Satanás, você usa a autoridade da palavra, ordena ele, ele tem que obedecer. Agora faça isso com a sua carne.
Manda a sua carne se calar. É difícil, né? Controle a sua língua. O Tiago diz que a língua é um dos menores órgãos do corpo e mais difíceis de ser controlado. É como peçanha mortal, fogo de iniquidade, que é capaz de levar até uma pessoa para o inferno. A língua. E ele diz que se nós conseguirmos controlar a língua, se nós conseguirmos controlar as nossas palavras que são proferidas pela língua, nós seremos perfeitos. Uau! Esse pequeno membro que precisa ser controlado, que às vezes é capaz de lançar uma pessoa no inferno. Está lá escrito. A Bíblia já nos traz alguns princípios, algumas orientações. Seja prudente no ouvir, tardio em falar. Seja pronto para ouvir e prudente no falar. Fale pouco, ouça mais, segundo os conselhos da sabedoria. Você tem 2 ouvidos e uma boca, mas infelizmente, por causa da boca, a gente tropeça mais. Você sabe que você tropeça mais na sua caminhada, na sua estrada de evangelho, pela boca? Deus está conduzindo aqui, tá? Pela boca. E a gente se torna menino, né? A gente se torna agitado de um lado pelo outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, porque palavras são sementes. Você é, Provérbios diz, o que você fala. Provérbios diz que você é aquilo como pensa o homem no seu coração, assim ele é. A boca fala o que está cheio o coração. Você é o resultado daquilo que você fala. Então a gente precisa saber o que é que a gente está falando, porque palavras, por serem sementes, você está plantando aquilo que está sendo gerado no seu coração e liberado pela sua boca. Do coração procedem as saídas da vida. Infelizmente, tem muita gente que mantém esse nanismo espiritual, vivendo uma vida de menino e que precisa continuar crescendo no curso natural como igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino eu falava como menino, mas agora eu cresci. Eu tenho que adotar uma postura diferente. Eu tenho que agir como adulto na fé. Eu tenho que agir como homem espiritual, que é o meu ser, que é esse homem interior que está dentro de mim. Aleluia. Paulo passou por esse processo. Você não precisa ter vergonha de reconhecer que você está nessa fase. Paulo diz: olha, eu tenho uma luta dentro de mim. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que não quero fazer acabo fazendo. Há uma guerra da luta da carne contra o espírito. E o mais difícil de ser dominado, irmãos, no mundo espiritual não é o diabo, não, é você mesmo. O seu maior inimigo está dentro de você, é a sua carne. Amém? Deus quer nos levar a uma nova dimensão do Espírito. Deus quer levantar uma igreja de excelência, uma igreja que, aleluia, possa alcançar a plenitude de Cristo, a varonilidade perfeita, uma igreja madura, uma igreja experiente, uma igreja obediente, uma igreja que seja
diretamente comandada pelo cabeça, que é Cristo, porque hoje está difícil até Jesus comandar o corpo por causa de tanta rebeldia, tanta meninice, tanta carnalidade. Está difícil. E assim a igreja precisa crescer, a igreja precisa amadurecer. Mas quando a gente fala de igreja, eu estou falando eu, você, irmãos, porque nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja tem duas funções: a igreja como corpo de Cristo e a igreja como noiva de Cristo. A igreja como corpo de Cristo precisa exercer o seu ofício como uma agência de Deus na terra, do reino de Deus na terra, para cumprir os propósitos e desígnios divinos. A igreja como noiva de Cristo precisa estar adornada para aquele grande dia onde Jesus virá buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. Mas como corpo de Cristo, nós precisamos identificar qual é o nosso papel. Jesus diz: a uns Ele chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então foi Ele que chamou, foi Ele que dispôs cada um como membro no corpo. Nós somos membros que fazemos parte de um corpo, onde temos um cabeça, que é Cristo. Agora, essa variedade de membros, que cada um tem uma função, que muitas vezes, eu quero trazer aqui um pouquinho a história da igreja para você entender o que é a igreja. A igreja começou, aqui é uma revelação que Deus me fez enxergar. Davi foi um pastor, a figura do pastor, segundo o coração de Deus, amém? Então, a sombra da igreja que estava sendo montada lá no Antigo Testamento, um pouquinho da graça você vai encontrar nas atitudes do pastor Davi, manifestando já, apontando para a igreja, literalmente falando. Por exemplo, quando Davi ele fugiu da presença de Saul, porque estava sendo ameaçado, ele foi para a caverna de Adulão, e lá se ajuntou a ele muitos homens endividados, amargurados de alma, homens totalmente despreparados, homens em aperto, em dificuldades, desprezados, alijados da sociedade, homens que estavam à margem, no opróbrio, que ninguém dava nada por eles. Eram pessoas rejeitadas, pessoas que ninguém queria conta com elas, e se ajuntaram a Davi. E Davi, como pastor, ele gastou tempo, ele investiu naquele povo, e dali ele levantou um exército de 400 homens de elite, que a Bíblia diz que um soldado de Davi valia por 1000. Aqui eu vejo um ensaio, de uma igreja que estaria sendo montada, manifestando um pouco da graça no tempo da lei, e que aponta para a igreja de Jesus Cristo. O que é a igreja de Jesus hoje? Observe, tem muita gente que chega na igreja naturalmente com problemas, em dificuldades, endividados, em aperto. Exatamente a história, o histórico que Davi encontrou naqueles homens, amém? Todo mundo chega assim,
A Bíblia diz que Jesus, ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus andava com as prostitutas, andava com os ladrões, com os desprezados, só com gente que vivia à margem. E Jesus fez desses homens, dessas pessoas, a sua igreja. Então, igreja é lugar de gente complicada, amém, irmão? Deus me deu uma visão da igreja, da multiforme face da igreja. Eu já falei isso aqui antes, a igreja como pronto-socorro. Tem gente que chega já morrendo e que precisa de um socorro urgente para não perecer, para ser ressuscitado. É a função da igreja como pronto-socorro. Igreja como hospital, tratamento de gente doente. Igreja como clínica, aí já é um tratamento mais leve, né? Depois que sai do hospital, vai para uma clínica, para receber um tratamento mais leve. A igreja tem também o papel, a função de escola, de aprendizado. Nós estamos numa escola, mesmo dentro de um hospital, estamos aprendendo, né? Minha filha hoje, no 5º ano de medicina, ela não está mais na faculdade, recebendo aula teórica, ela está dentro dos hospitais, sendo treinada e aprendendo, e sendo aperfeiçoada. Então, quando nós estamos dentro de um hospital, nós estamos na prática, sendo treinados pelo nosso professor, que é o Espírito Santo. E por fim, a igreja tem um papel também de uma agência, onde você, depois de ser bem treinado, bem instruído, como diz lá o livro de Lucas capítulo 6, versículo 40, o próprio Jesus diz que o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas quando ele bem instruído, ele será como o seu mestre. É aí que nós vamos chegar à estatura da varonilidade perfeita. É aí que nós vamos parecer com Jesus e vamos representá-lo, aleluia, por onde nós formos cumprir o ide, aleluia, e pregar a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra, amém? Então, queridos, a igreja tem esse papel, mas a gente precisa entender que igreja é lugar de gente complicada, gente complexa, mas todos são importantes, todos são necessários. Olha quem era Davi. Davi era desprezado pela família, só servia para tomar conta de bicho. Mas Jesus encontrou um valor inestimável lá no coração de Davi. Jesus viu lá em Davi alguém que tinha um potencial muito grande. E aí Deus foi lá e escolheu Davi. E a Bíblia diz que Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Achei. Deus está à procura. Existem muitas pessoas que ninguém dá nada por elas, mas você é muito precioso aos olhos de Deus. E de lá Deus levou para o trono e o fez de príncipe. É assim que Deus quer fazer conosco. Você, quem sabe, não era ninguém. Tem muita gente que fica: pastor, eu não sou digno, quem sou eu? E as pessoas começam a se excusar e trazem dentro de si, né, uma estrutura de derrota, de fracasso por causa do seu passado. Pessoas como a mulher samaritana, que só ia buscar água no lugar que todas as mulheres iam buscar, mas ela ia isoladamente, por causa do desprezo da vida que ela levava, uma vida social discriminada, por causa que ela teve 5 maridos e vivia no último relacionamento sem ser o seu próprio marido. Então o que aconteceu? Ela ia buscar água em pleno meio-dia, talvez para não ser criticada, para não ser desprezada. Falei: eu vou sozinha. Quem sabe ela, por muitas vezes, foi naquele comboio de mulheres ali, porque o deserto é perigoso, e iam em conjunto ali todas buscarem água, mas por ser desprezada de uma forma ou de outra, ela falou: não, eu prefiro ir sozinha. E foi meio-dia, sozinha. Só que Jesus
marcou um encontro com aquela mulher naquele lugar. Jesus chegou em pleno meio-dia, saiu da Judéia, foi até Sicar, e ele disse: é necessário passar em Samaria. É necessário estar naquele lugar, naquele momento, porque Deus tinha marcado na agenda dele um encontro de Jesus com aquela mulher. E Jesus mudou a história daquela mulher. E aqui eu aprendo uma coisa, queridos: nós não somos a imagem do que as pessoas pintam ao nosso respeito. Você não é fruto da imaginação do que as pessoas pensam de você, do que as pessoas falam de você. Você é aquilo que Deus decidiu fazer de você. Você é aquilo que Deus, na sua soberania, desejou, dispôs colocar você em uma posição para a honra e glória do seu próprio nome. Aleluia! Então o que eu aprendo aqui? Aquela mulher se tornou uma das personagens mais importantes depois que ela conheceu a Jesus. A vida dela mudou, ela alcançou uma cidade inteira para Jesus. Jesus se revelou diretamente a ela. E eu quero dizer para você, aleluia, que não importa a forma como você chega, não importa a forma como você veio, não importa quem você era, ou até mesmo quem você é hoje, mas o que importa é o que Jesus decidiu, na sua soberania, pelo projeto de Deus, pelo propósito divino, fazer de você um príncipe e uma princesa na presença dele. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio dela. A glória da última casa será maior do que a primeira. O que eu quero dizer para você é que para você e para mim tem jeito. Catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: olha, para você tem jeito, meu irmão. Aleluia. O que a gente vai encontrar, irmãos, dentro da igreja? Vai encontrar gente de todo tipo. Infelizmente, lá no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 12, a Bíblia fala do homem de Belial, que é um homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Você acha que não tem gente desse tipo dentro da igreja? Gente perversa, que anda com perversidade na boca. E o que o livro de Provérbios diz acerca dessas pessoas? Quando elas permanecem na mesma posição e não crescem e não abrem, ela não abre espaço para o Espírito Santo transformá-la. O homem de Belial, que é um homem perverso, é que ele se alimenta de perversidade. Ele continua fazendo as mesmas coisas, porque na verdade todos nós, né, viemos deste meio, um meio perverso, em alguma área da nossa vida. Evilás hoje de manhã dando testemunho, Evilás falou que até um gari era mais importante do que ele. Nasceu numa prisão, vivia uma vida de prostituição, uma vida que olhava para ele, a figura do velho homem, era um homem que vivia no opróbrio, que vivia no desprezo. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele falou, depois que ele se converteu, ele nunca botou mais uma gota de álcool na sua boca, nunca mais traiu a sua esposa. Quem ele era antes e quem ele é hoje? Quem é que faz isso? Jesus, mas Jesus só faz quando a pessoa dá lugar. Quando a pessoa não dá lugar, o que acontece? Aí Provérbios diz que o homem de Belial, ele é um homem vil e que anda com perversidade na boca. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, e será quebrado sem que haja cura.
Você acha que isso não acontece dentro da igreja? Acontece, meu irmão, porque o tratamento de Jeová é um tratamento de alguém que é justo, que vê o que está em oculto e até no que está escondido. Gente que anda dentro da igreja, né, com perversidade com seus lábios, gente que maquina o mal, gente que semeia contenda, gente que o tempo todo está com seu coração fervendo ali, né, e alimentando do mal para fazer o mal. A Bíblia diz que 6 coisas aborrece a Deus, mas a 7ª a sua alma abomina. Quando a gente fala do corpo, a gente fala de membros do corpo: olhos, mãos, pés, coração, né? Tem os membros que são visíveis, que são dignos de maior honra, né? Que você olha e vê. Mas tem os membros invisíveis, que você não vê, mas são mais importantes às vezes do que os visíveis. Isso significa que tem muita gente dentro da igreja que está na visibilidade, e Jesus vai levantar aqueles que estão no anonimato e vai dar maior honra àquelas pessoas. Isso é igreja. E aí veja o que diz Provérbios para a gente encerrar, mas quem está gostando diga amém. A Bíblia fala, em primeiro lugar, olhos altivos, fala de soberba, pessoas que se acham, né, acima da lei, acha o cara, né, de pau, né, acha que é melhor, é superior aos outros, só porque tem posição, tem dinheiro, porque tem alguma coisa que Deus o sobressaiu. Davi, o perfil de Davi, um homem, né, um homem que era desprezado, e Deus falou para ele: olha, nunca se esqueça de onde eu te chamei, de onde eu te tirei, por detrás das ovelhas malhadas. Nunca se esqueça. Eu gosto do testemunho de Evilásio, porque vira e mexe, ele sempre está fazendo uma visita à sua manjedoura, ao seu passado, apesar de hoje ser um outro homem, um homem abençoado, um empresário bem sucedido, né, que continua fazendo a obra de Deus e cumprindo a palavra de Deus, mas ele sempre dá uma viagemzinha, ele faz uma visitazinha à sua manjedoura, ao seu passado, para lembrar quem ele era, para não deixar se ensoberbecer. Então a gente não pode esquecer, irmão, porque um dia a gente foi alguém que, se a gente fosse olhar o nosso passado, o passado de Paulo, se você pegar o histórico de Paulo, ninguém queria na igreja, né? Mas depois que ele se tornou o apóstolo dos apóstolos, aquele que pôde dizer: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, todo mundo quer. Agora, nós precisamos marchar no caminhar dessa escola que o Espírito Santo está nos levando a cada dia, nos aperfeiçoando, nos tratando, nos restaurando, nos curando, nos libertando até chegar à unidade da fé e à plenitude da estatura de Cristo, a varonilidade perfeita. Este é o nosso foco, esse é o nosso alvo como igreja. A gente não pode viver como menino andando de um lado para o outro, cometendo as mesmas práticas, os mesmos ranços do passado, os mesmos deslizes. A gente tem que aprender com os nossos erros. É interessante que a gente aprende mais com a dor e com o erro do que com o acerto, né, e com o glamour. A gente aprende mais na dificuldade, sim ou não? Porque são marcas que ficam aqui, ó, registradas, entranhadas na nossa alma. Então, olhos altivos. Em segundo lugar, língua mentirosa, uma outra parte do corpo, um outro membro. O que tem? Você acha que não tem língua mentirosa dentro da igreja? Tem, e como tem? E como tem? Agora catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: olha, graças a Deus aqui na Lírio do Vale não tem, né? Só tem nas outras igrejas. A terceira, olha o terceiro membro que o autor de Provérbios, Salomão, diz aqui, ó: membros, mãos que derramam sangue inocente.
às vezes, queridos, a gente não precisa nem, matar para derramar o sangue ou tentar destruir, mas no coração, diante de Deus, você já derramou. Só a intenção do seu coração diante de Deus já consumou o derramamento do sangue. Não precisa executar, é só mandar fazer. Diante de Deus já é o autor, já derramou. Olha lá. Quarto, coração, um membro, um órgão que está lá dentro. Ninguém vê, mas Deus vê. Coração que trama projetos iníquos. A Bíblia diz que toda sorte de imundícia, tudo que não presta, procede do coração. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Ué, como, pastor? Irmãos, o coração não é um órgão dejetor, que quando entra alguma coisa, ele bota para fora. No corpo humano, tudo, até alguma coisa contaminada, que a gente ingere, vai fazer um mal, você vai ter uma dor de barriga, mas tem um órgão aí que vai botar para fora, e vai lhe dar a imunidade, vai purificar o seu corpo, sim ou não? Mas tudo que chega no seu coração, ele não dejeta. Toda imundícia, toda maledicência que chega no coração, o coração não dejeta. E aí Jesus fala, fica lá no coração. E aí o que acontece? Aí a pessoa agora contamina o homem. É o que sai. Quando você recebe alguma coisa e bota o seu coração para funcionar, para expelir, para lançar aquilo, você vai lançar em outro coração. E aí Jesus está dizendo, olha, é o teu coração que vai contaminar você, com aquilo que você ouviu, e que você vai contaminar outra pessoa, e já sai de dentro de você contaminado. O que eu aprendo com isso? Aí Deus tem que mudar o nosso coração. O nosso coração é tão ruim, que a Bíblia diz que é enganoso, que não serve nem para reforma, não serve nem para restauração. Aí Jesus pega esse coração aí, que não presta, ele tira esse coração e coloca um novo coração. Aí nesse coração novo, segundo a natureza divina, aí quando você vai ouvir alguma coisa que vai contaminar o teu coração, você na hora corta. Do coração procedem as saídas da vida. Aí você corta na hora. Não, me contaminar de jeito nenhum. Aí vem uma maledicência. Aí eu vou orar por você agora. Pai, repreendo agora todo espírito de fofoca, todo espírito de maledicência, de dissensão, de contaminação do inferno. Eu ordeno, sai em nome de Jesus. Pronto, pode falar, porque não vai entrar no meu coração. Você sabe que o maior problema hoje dentro da igreja é que as pessoas, além de ouvir toda sorte de imundícia, eu estou dizendo isso, maledicência, elas alimentam isso e começam a disseminar. E a Bíblia diz que isso daí aborrece a Deus, mas a consequência do que isso vai fazer traz abominação aos olhos de Deus. Então eu queria dizer para você, querido, nunca vai deixar de existir maledicência, gente que fala da vida dos outros. Ontem mesmo eu fui abortada por uma irmã que não é nem dessa igreja. Aí falou, pastor, eu tomei as dores do Senhor, o Senhor é um homem de Deus, eu tenho visto a sua trajetória desde a Adonep, como Deus tem feito através da sua vida, do seu ministério, algo abençoado aí, e falar do Senhor, uma ovelha sua, que veio falar do Senhor e ainda estava tirando uma outra ovelha por causa da maledicência da igreja.
Os maledicentes são assim, quando saem, querem levar outros por causa da contaminação, contaminando outras vidas. Aí eu falei assim: minha filha, vamos orar por ela, porque na casa de Deus, na igreja, sempre vai existir esse tipo de gente, e a gente tem que ter sabedoria agora, de orar para torná-la melhor do que ela é, tirar esse veneno. É isso que Jesus fez, irmãos. Jesus encontrou uma bagunça toda, aleluia, neste corpo que se chama de Cristo, e só Jesus mesmo para desentortar o que é torto, para despoluir o que estava poluído, para descontaminar o que estava contaminado. Só Jesus mesmo para trazer saúde o que está doente, para endireitar o que estava torto, né? Porque diz que pau que nasce torto não tem jeito, né? Tem gente que diz assim que a pessoa, quando vem de um jeito, não tem mais jeito, até encontrar Jesus, porque Jesus é carpinteiro especializado lá em Nazaré, e quando qualquer pau torto chega nas suas mãos, ele é especialista em desentortar e colocar no prumo para a glória do nome de Jesus. Ele desentorta, ele conserta, ele trata. Ele pega uma prostituta e transforma numa mulher santa. Ele pega um assaltante, um delinquente, e transforma num príncipe e num santo homem de Deus. Só Jesus faz isso, irmão. Então Jesus, por ser o cabeça, ele é aquele que dá o comando para o seu corpo, e nós, como membros desse corpo, obedecemos. Amém? E eu encerro. Quinto, pés que se apressam a correr para fazer o mal. Pés, tudo membros. O que tem de gente aqui que quando ouve uma notícia, sai correndo. Aí você sabe quem caiu? Você sabe quem se arrebentou? Eu não quero saber quem arrebentou, eu quero saber quem Deus está levantando, é quem Deus está tratando, é quem Deus está restaurando, é quem Deus está usando. E aí que eu quero pedir uma revanche a Deus, para que o diabo fez na vida daquela pessoa, a Bíblia diz que vai ter que superabundar a graça de Deus na vida dele. Esse é o nosso sentimento, irmão, essa é a nossa postura. Mas só faz isso quem é tratado. É gente que está lá no hospital e que está levantando os doentes. É por isso que a gente não tem que desprezar qualquer doente, não. Doente é para ser tratado, e você tem que agir com amor. Se lhe bater uma face, ofereça a outra. Se lhe obrigar a caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Jesus, quando foi traído por um amigo, ele disse assim: amigo, a que viestes? Com um beijo trai o filho do homem? Jesus chamou de amigo. Até parece que tinha senso de humor, né? É assim que nós devemos tratar os nossos irmãos que estão doentes. Não é jogar lá, desprezar e jogar para o diabo destruir, não. A gente tem que estender a mão. Um dia você foi alguém que precisou de ajuda e que alguém estendesse as mãos para você. Um dia alguém pagou um preço que você nem conhecia e que orou pela tua vida para tornar você quem você é hoje. Então a gente não pode desprezar as pessoas, porque elas hoje estão passando por esse processo. E penúltimo, testemunha falsa que profere mentira. Ainda vem com a boca, né? Proferir mentira. E a última coisa, queridos, que isso é abominação. E Apocalipse diz que os abomináveis não herdarão o reino de Deus, que vai trazer muita surpresa naquele dia. É aquele que semeia contenda no corpo de Cristo. O seu irmão é o seu campo de lentilha. É como o Samar, que se apresentou sozinho. Ele ficou plantado no campo de lentilha e falou: olha, se necessário eu daria a minha vida. Mas ele pegou a arma e lutou contra os seus inimigos, e porque ele se colocou na posição, Deus foi com Samar e deu vitória a todo o povo de Israel, através de uma só pessoa. Se você tiver os olhos espirituais e entender que a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue,
e que o maior interessado em trazer destruição, trazer derrota, fracasso, miséria sobre o corpo de Cristo é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, você vai usar as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e os sofismas. Mas infelizmente a gente tem que conviver com esse tipo de coisa, e por isso você tem que se colocar como um bombeiro celestial para apagar o fogo do inferno. Onde tiver um fogo, você vai lá e apaga o fogo. Não quero nem saber o que foi que aconteceu, apaga o fogo, porque o incêndio vai trazer destruição. Falou do seu irmão, alto lá, do meu irmão você não vai falar não, porque na hora que eu defender o meu irmão, Deus vai levantar irmãos para me defender. Na hora que eu falar mal do irmão, Deus vai permitir muitos que vão ser levantados para falar mal de você. É a lei da semeadura. Então, aprenda a defender o seu campo de lentilha. Se alguém falar do seu irmão, se coloque na brecha, na posição, e seja um filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Falou mal do seu pastor, é seu campo de lentilha. Do meu pastor não, com todo defeito que ele tem, mas não fale mal dele. Ele é o anjo da igreja, é quem Deus levantou e colocou autoridade para nos abençoar. O que tem de língua mentirosa, maledicente, dentro da igreja e até fora da igreja, que está desviado, não é brincadeira. Mas a oração que nós temos que ter é para que Deus resgate-os, que Deus liberte-os, que Deus traga de volta, e assim como fez com grandes homens que lá atrás eram inimigos da cruz de Cristo, hoje se tornaram protagonistas para estabelecer o reino de Deus. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.